Oi, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês em mais uma reunião aqui às 14 horas, às 15 horas, na For Life. Nós temos mais algumas pessoas que vão acessar aqui com a gente para participar dessa grande conferência, onde nós falaremos aí um pouquinho, né? Quem vai falar, na verdade, é a Sheila. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais uma conferência às 15 horas. Nós já estamos aqui com a gravação em andamento, e eu vou fazer uma apresentação aqui brevemente sobre a Sheila, tá? Então, a Sheila vai fazer a nossa apresentação de hoje, onde ela vai falar um pouco aí sobre o colágeno, e vai dar também algumas dicas para vocês. Eu espero que vocês aproveitem essa conferência, que vocês consigam aí anotar tudo o que a Sheila compartilhar com a gente hoje, porque serão aí informações bem importantes, informações que eu tenho certeza que vai agregar para o conhecimento de cada um de vocês, e também, se vocês tiverem dúvidas, por favor, anotem as suas dúvidas, coloque no chat, ou se você preferir anotar e depois perguntar aí em um outro momento, fica à vontade. Mas eu sugiro que você coloque as suas perguntas no chat para que no final a gente consiga sanar algumas delas, tá bom? Se a gente tiver ainda com tempo. Então, sem delongas, vou fazer aqui a apresentação para que a Sheila já comece a falar. Falando um pouquinho da Sheila, a Sheila é pós-graduada em Administração e Negócios, ela é técnica em Ciências da Pele e Cosmetologia, técnica em nutrigenética, que dieta ali pelo tipo sanguíneo, e ela trabalha no mercado de cosméticos desde 2008, ou seja, tem uma grande expertise aí para falar para vocês com propriedade do colágeno e também outros assuntos posteriores a esse, tá bom? Sheila, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu tempo, e eu deixo a palavra com você. Vou ficar aqui nos bastidores, se a gente tiver qualquer aí detalhe, ou se você precisar de mim, tá bom? A sala é sua. Obrigada, Ayane. Boa tarde a todos. Sempre muito bom estar aqui com vocês. É um prazer. Eu gosto bastante de falar, mas eu também gosto de solucionar dúvidas. Então, desde já, quem tiver perguntas sobre colágeno, que sejam pertinentes aí ao assunto que a gente vai falar hoje, fiquem à vontade para interromper. A Ayane pode me ajudar aí com os questionamentos, né? A gente já vem falando, né, há algum tempo de colágeno, de pele, né, e tem muitas dúvidas, é preciso suplementar, o que é o colágeno, para que serve, né? O colágeno é a proteína mais abundante no nosso organismo, então, por isso, ele tem um papel fundamental em tantas coisas, né, em articulações, em ossos, músculos, cicatrização de pele, a beleza da nossa pele depende de um colágeno bem estruturado, é ele que promove a reposição de elastina, né, também, de estrutura da pele. E aí, a gente vai falar dos tipos de colágeno, não vou entrar no detalhe, porque eu acho que não é necessário, né? Existem 5 tipos de colágenos, e aí cada um tem a sua função, né? O colágeno que a gente mais fala na For Life, e que é o nosso colágeno, é o colágeno tipo 1, né? E qual que é a diferença do colágeno? O colágeno tipo 1, ele é um colágeno que é direcionado para a nossa pele, para satisfazer a necessidade da estrutura da nossa pele e no geral. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala que um colágeno é para a pele, a gente já sabe que ele é proveniente ali do peixe, né, que é onde a gente encontra uma quantidade adequada para o nosso organismo. Os outros tipos de colágeno, a gente vai ter colágeno, por exemplo, proveniente do boi, né? Ah, mas não serve? Depende do que a gente está precisando, né? E aí, por isso, a importância da suplementação. De repente, eu estou suplementando a minha pele com colágeno tipo 1, o nosso organismo é inteligente, mas o que o nosso organismo está precisando é do colágeno tipo 5. Então, eu estou tomando colágeno, estou suplementando, estou aplicando e não dá resultado, porque você está com deficiência de um outro tipo de colágeno. E aí o seu organismo vai entendendo, identifica ali que é colágeno e vai utilizando para uma outra coisa.
E como que é a estrutura desse colágeno, né? O colágeno, ele é uma tríplice hélice, e aí, quando o mercado começou a estudar o colágeno, e por que a gente precisa suplementar colágeno? E antes não precisava suplementar, porque antes a gente não tinha um alimento com a qualidade que a gente tinha hoje, nós não consumíamos tanto produto industrializado, né? Então, a gente conseguia, através da alimentação, já ter essa suplementação de colágeno. Hoje a gente não consegue, a gente precisa sim suplementar. Ah, mas o médico fala que não precisa. Ah, mas o nutricionista fala que precisa. E assim, eu sempre falo que tudo é assim, não vai você suplementar colágeno, você não vai ter nem um problema de saúde, um problema físico, uma descompensação, se você fizer a suplementação de colágeno. Então, o que custa? Vamos suplementar, né? Vamos dar esse benefício para o nosso organismo. É uma tríplice hélice. Aí, quando a gente começou a estudar o colágeno para suplementação, ele vinha de uma forma mais bruta. E aí, tinha resultado? Tinha, porque depende muito do estado de cada organismo, da situação de cada um. Então, já tinha. Aí, viu que a absorção era muito pouca, aí criou-se o colágeno hidrolisado, né? Que já conseguia diminuir um pouquinho aí o tamanho dessa molécula. E aí passou um tempo, surgiu o colágeno Verisol, que a gente fala, só colágeno Verisol presta, né? Só colágeno Verisol, eu preciso de colágeno Verisol. E aí começou a ser usado muito esse termo, o colágeno é Verisol, não é Verisol, tem peptídeos bioativos, né? E o colágeno Verisol, na verdade, é uma marca de colágeno, né? Que foi quem conseguiu chegar num tamanho de molécula que tem uma absorção maior, e o nome dessa marca é Verisol, que criou aí o biopeptídeo, o peptídeo bioativo, que tem a ver com a biocompatibilidade com o nosso organismo. Quando a gente fala de biocompatibilidade, isso significa o quanto aquele produto, e aí eu estou falando no geral, tá, gente? Estou falando de colágeno, estou falando de cosmético, estou falando até de um medicamento que você venha tomar, o quão biocompatível ele é com o seu organismo. Isso significa em quanto tempo e como que ele traz um benefício, uma eficácia, uma eficiência realmente para o seu corpo. E aí, quando a gente tem um peptídeo bioativo, significa que ele chegou no tamanho de uma molécula, que ele começou a ser mais compatível, portanto, uma maior absorção, um maior resultado, uma maior eficácia num tempo menor no nosso organismo, né? Vamos dar um exemplo aí de um cosmético. Quando a gente tem um cosmético, isso em dermocosmetologia, né? Um dermocosmético, ele reconhece a estrutura do seu corpo após 48 horas de uso. Ele começa a identificar, e aí a gente começa a falar de biocompatibilidade. Não sei se vocês já ouviram, mas teve uns 3 anos atrás no mercado, se dizia do cosmético que tinha DNA compatível, né? É um apelo comercial, porque aí significa que ele tem uma compatibilidade maior e em menos tempo reconhece e tem um resultado e um efeito maior. E aí começou a falar, voltando para o colágeno, começaram a falar do colágeno Verisol, que tinha uma biocompatibilidade maior com o nosso organismo, e isso é real, isso é verdadeiro, tá, gente? Existem estudos científicos aí que o colágeno Verisol, que é esse do peptídeo bioativo, tamanho da molécula. Então, eu tinha lá o colágeno, vamos dizer, bruto, transformamos ele em colágeno hidrolisado, e aí transformamos ele em colágeno de peptídeos bioativos. Então, ele tem uma absorção maior e, portanto, uma grande diferença no nosso organismo. Mas diferença em relação a quê? Em relação, se for um colágeno tipo 1, que é o nosso colágeno, aqui falando de For Life, ele é tipo 1 porque ele é proveniente do peixe,
ele vai proporcionar unhas mais saudáveis, cabelo mais saudável, cílios mais saudáveis, a firmeza da pele, e aí a gente está falando de redensificação de pele, né? É necessário aquela pele que você percebe que ela está mais preenchida, né? Você pega na pele, e aí a gente trabalha elasticidade. Se eu fizer assim na minha pele e ela voltar rapidinho, significa que eu estou com uma pele saudável, não estou com uma pele tão envelhecida. Claro que cada um na sua faixa etária, né? E aí dá para a gente entender um pouquinho como é que está o nosso colágeno. Não vou fazer no rosto, né, gente? Porque vai que não volta, né? Vocês vão falar, ó, ela está sem colágeno nenhum, né? Então, aqui, ó, eu faço isso aqui, voltou rapidinho, minha pele tá abastecida de colágeno. Lógico, né? Tenho 50 anos, tenho 60 anos, vou querer que a minha pele fique igual de uma de 20? Não vai, gente. Assim, nem tomando uma caixinha de colágeno todo dia, não vai voltar aos 20 anos. Tem que ter coerência. E a gente tem perdido um pouco essa questão da coerência quando a gente fala de colágeno, de tratamento estético, e é necessário retomar essa coerência, né? Então, preciso sim suplementar. Posso fazer isso através da alimentação? Pode, deve, né? O colágeno ele é proveniente de 2 aminoácidos, e aí vou colar aqui para vocês, que é a glicina e a prolina, que a gente tem aí no nosso suplemento. Onde a gente encontra glicina e prolina? Na carne, ovos, verduras, legumes, a gente encontra. E aí vai da qualidade do alimento também que você consome. O alimento que eu consumo, ele é um alimento orgânico? Ele é um alimento que eu compro assim no supermercado e não tem, cheio de pesticida, enfim, de produtos artificiais? Aí eu consigo ter essa suplementação de acordo com o que eu preciso? Ok. E você encontra em cuidados que você tem diariamente. Então, eu bebo bastante água. Uma das situações que questionam muito é por que falam que doce faz mal, né, para o envelhecimento da pele. Eu consumo muito açúcar, não abro mão de consumir açúcar, tomar refrigerante. O açúcar, quando ele não é metabolizado pelo nosso organismo, ele vai se juntar a moléculas de proteína. Então, é como se ele endurecesse ali a molécula de proteína e não permitisse mais a função dela. Por isso que é o efeito que a gente chama de glicação, né? O colágeno, ele impede esse efeito desde que você tenha uma alimentação saudável, desde que você tome bastante líquido. A atividade física é importante, porque durante a atividade física a gente está tratando dos nossos músculos, que é onde tudo começa, né? E a gente está eliminando toxina. Então, preciso ter uma rotina saudável, uma vida saudável, para eu ter um colágeno saudável, né? O que mais que o colágeno faz? O colágeno, ele ajuda muito para atenuar, né, o envelhecimento, ele ajuda a cicatrização, ele fortalece articulações, ajuda no tratamento de osteoartrite, né? Mas suplementando vai funcionar desde que seja um colágeno de qualidade. Eu preciso ter um colágeno de qualidade. O colágeno, se a gente tomar com qualidade, seguir aí uma rotina saudável, até mulheres que muitas vezes têm muita celulite. A celulite, ela vem de um processo de flacidez de pele, muitas vezes. Às vezes a pessoa acha que eu tenho celulite porque eu tenho muita gordura. Não, a celulite, ela também vem de flacidez de pele, vem de uma estrutura de firmeza de pele, de falta de colágeno, acaba criando a celulite. Então, se eu tiver atividade física, tomar bastante, ingerir, ter uma pele bem hidratada, tomar um colágeno de qualidade, eu também evito ter celulite.
Quem não quer, né, gente? Mulher não quer ter celulite, né? Então, assim, tudo que a gente fala com relação ao nosso organismo, a suplementação, não é nada que caminha sozinho. Ah, eu vou continuar me alimentando mal, vou continuar não praticando atividade física e vou tomar muito colágeno. Vai funcionar? Vai ter um efeito, sim, mas assim, muito não é significativo. Você não vai perceber diferença nem a curto e nem a longo prazo, né? Então, sim necessário que tudo seja uma coisa ligada à outra, e aí a gente potencializa resultado, e aí a gente pode falar que o colágeno, ele faz diferença sim, vou ter ossos mais saudáveis, vou ter articulações mais saudáveis, vou ter pele muito mais saudável, vou ter... E lembrando que, assim, o colágeno, ele age muito melhor se for associado à vitamina C. Então, assim, um casamento perfeito é ou você acordar, fazer um suco de limão, sem açúcar, gente, pelo amor de Deus, e colocar o colágeno. Ai, não gosto de limão, cheio, é muito azedo, já acordo azeda. Faz um suco de laranja, vitamina C também. Coloco o meu colágeno e tomo, ou antes de dormir. Eu tenho o hábito de tomar toda a suplementação durante, e aí você precisa se autoconhecer, vai fazendo teste. Não, eu tomo à noite, eu sinto que faz mais diferença. Eu tomo de manhã não tenho o hábito de tomar café da manhã. Eu não, tá, gente? Estou supondo que alguém não tenha o hábito de não tomar café da manhã, assim, né? Um hábito que não é saudável, precisa tomar café da manhã, que é a hora que você liga o seu sistema imunológico, e aí você precisa dar coisas boas, né? Então, associei lá com a vitamina C, que é o meu limão, o meu suco de laranja, de acerola, e tomei. Ou à noite, antes de dormir, vou descansar agora, tomo o meu suco de limão com a vitamina C, com o colágeno. A gente tem uma grande vantagem que o nosso colágeno não tem sabor, então ele fica com o sabor que a gente quiser, né? E aí tomo, e vocês vão começar a ver a diferença na estrutura da pele, vão ver a diferença até na textura do cabelo, a gente vê diferença, o brilho do cabelo, né? A sobrancelha, a pele em si, você sente uma pele mais firme, mais brilhosa, né? Então, assim, o colágeno é essencial, sim, a gente precisa ter isso em mente, e tudo que a gente consegue agregar para potencializar o resultado da suplementação e daquilo que a gente quer de benefício para o nosso corpo, a gente vai fazer. Ah, e se eu passar um creminho, melhora? Se for um creminho de qualidade, que vá trazer estímulo de colágeno, vai sim, vai ser potencializado. E é isso que a gente precisa. Eu creio que eu falei tudo, né? O colágeno, ele é bem simples de entender. Eu consigo colágeno através da alimentação de carne, por exemplo, né? Muita gente pergunta, sim, vai conseguir, né? A gente tem, principalmente o frango, né? Assim, quem gosta de pé de galinha, tem bastante colágeno. Então, ajuda a suplementar também. Eu sempre dou preferência por produtos orgânicos, porque fazem diferença. E aí até uma crença minha que o produto orgânico até te saciar mais fácil, ele te sacia. Então, é importante aí ter o cuidado de ter produtos saudáveis, né? O nosso colágeno, ele é Verisol? Já falei isso em outros momentos, ele é melhor do que o Verisol, porque além da gente ter o peptídeo bioativo, que é o que a gente tem no colágeno Verisol, ele tem o fator de transferência, que vai fazer toda a diferença, porque aí eu vou estar com o meu sistema imunológico organizado, né? E cai naquela história, poxa, eu quero um colágeno para a pele, mas eu estou com deficiência de colágeno 3, colágeno 4, colágeno 5. Estou tomando colágeno para a pele e não estou vendo resultado nenhum. Sim, porque você está com um sistema imunológico deficiente em outras coisas.
Então, aqui a gente tem o fator de transferência que vai estar organizando o sistema imunológico com o colágeno de peptídeos bioativos, que vai fazer toda a diferença para a pele, para o cabelo, para o osso. Então, é saber fazer as escolhas certas, né? Alguém perguntou aqui no chat, que idade que eu devo consumir colágeno? Se a gente for falar de rejuvenescimento de pele, de unha, cabelo, normalmente a partir dos 20, entre os 25 e 30 anos já é bom suplementar. Lembrando que tudo tem relação com a situação da sua pele, com os seus hábitos, né? Uma criança tá com problema nos ossos, deve suplementar colágeno? Com certeza, tem que suplementar colágeno. Então, é relativo. Então, qual é a minha necessidade? O que eu estou precisando? Eu estou precisando de cabelo mais saudável, unha mais saudável, minha unha quebra, quebradiça, fica esbranquiçada. Aí, a partir dos 25 anos, a gente começa a suplementar. E se acontecer antes disso? Vou suplementar antes disso. Colágeno não vai fazer mal para ninguém em idade nenhuma, né? Eu tenho uma amiga que ela é médica integrativa e ela fala que começou a comer, pode começar a suplementar com colágeno. Então, cada caso é um caso, né? Mas não tem problema nenhum, pode suplementar com colágeno desde que você sinta essa necessidade e até como prevenção, eu preciso suplementar com colágeno. Eu queria que você... Fala, Yane. Já vou colocar aqui uma outra pergunta. Por quanto tempo a gente deve consumir aí o colágeno? Se a gente deve tomar ele todos os dias durante o primeiro mês e a partir do segundo mês tomar um dia sim, um dia não? Como que funciona, Sheila? A gente tem que tomar constante ou tem um certo período? Não tem período, né? Então, assim, se você quiser tomar colágeno para o resto da sua vida, todo dia, gente, não vai fazer mal. Até porque com a realidade de alimento que a gente tem hoje, com a realidade da nossa rotina, que não é mais como era antes. Então, assim, pode suplementar tranquilo para o resto da vida, que não vai acontecer nada de ruim para você. Muito pelo contrário, né? Vai fazer bem, vai fazer muito bem. E tem uma quantidade de colágeno que a gente tem que consumir por dia? Então, a literatura diz que a gente deve consumir de 2,5 a 5 gramas de colágeno por dia, né? 2,5 já é o suficiente, que é a quantidade, se eu não me engano, que a gente tem no nosso suplemento, tá, gente? Se a gente tomar um sachê daquele por dia, lembrando, associado à vitamina C, porque ajuda na absorção do colágeno, diminuir a quantidade de doce é essencial, porque não adianta eu consumir lá as minhas 2,5 gramas de colágeno e comer doce todo dia, toda hora, né? Açúcar, lembrando que muita massa também vira açúcar no organismo, então quem gosta muito de pizza, de macarronada, de torta, de bolo, tem que diminuir o consumo, porque vai virar açúcar. Então, se eu quero ter eficiência com o colágeno que eu tomo, eu preciso diminuir a quantidade de açúcar. Está, assim, intimamente relacionado o benefício do colágeno com a quantidade de açúcar que você consome. Eu tomo refrigerante. Gente, esquece refrigerante na vida, porque não é um prazer muito pequeno para muitos malefícios que ele traz. Assim, é um prazer muito pouco espaço de tempo, sem benefício nenhum. Então, 2,5 gramas por dia já é o suficiente, já está suplementado, levando em consideração os hábitos saudáveis, né? Perfeito. E o nosso colágeno, ele é do tipo 1? Ele é do tipo 1, né? Porque ele é proveniente do peixe. E até tem uma curiosidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar em DMAI. DMAI é muito usado na estética, né?
e o DMAI ele era retirado, né, da estrutura do peixe para tratar pessoas com autismo, com problemas psiquiátricos, e eram tomados em cápsula, né? E quando essas pessoas começaram a consumir o DMAI, que seria um tipo, é o colágeno retirado do peixe, é uma estrutura um pouquinho diferenciada, começaram a observar que a pele desses pacientes ficava infinitamente melhor. E aí surgiu a curiosidade, né? Ué, por que será que a pele desses pacientes está tão melhor? As articulações, né? E começaram a observar que, além deles ficarem melhores da cabeça, eles estavam ficando melhores na aparência, na estrutura de pele. E aí chegou-se à conclusão de que era produzido um colágeno através dessa estrutura do peixe que fazia muito bem para a pele, né? E se você tiver a curiosidade, comprar um creminho de DMAI, né, que é o colágeno, você vai ver que ele tem um cheirinho de peixe. Se ele for puro, se ele for de boa qualidade, ele tem um cheirinho de peixe. Então, o nosso colágeno, ele é justamente tipo 1, porque o primeiro benefício dele é com relação à unha, cabelo, pele, e a gente está falando de pele, rejuvenescimento de pele, estrutura da pele, é proveniente do peixe, então ele é um colágeno tipo 1. Maravilhoso, gente. Muito bom. Muito bom mesmo, e ainda tem os fatores de transferência, né, Sheila? Exatamente, que eu sempre falo assim, que às vezes a pessoa fala assim, mas como é que eu vou falar do fator de transferência quando eu falo com o meu cliente? Eu não entro muito no detalhe do fator de transferência, e eu falo que é um ativo que só a For Life tem, que faz com que a absorção do colágeno seja muito melhor, seja diferenciada. Então, assim, a gente pode dizer que a gente tem o melhor colágeno do mercado? Pode dizer sim. Se vocês forem ver, há um tempinho atrás, nós não tínhamos colágeno em sachê, né? A gente só tinha o colágeno dentro de pote, e aí ele já começava a oxidar, a partir do momento que a gente abriu o pote, já começava a oxidar, e aí a gente trouxe o colágeno em sachê, e um pouco tempo depois começaram a surgir os sachês, né? Agora eles não vão poder mais falar que o único que não oxida é o colágeno deles. Pode ser, mas o único que tem a absorção perfeita por causa do ativo, o fator de transferência que a gente tem nele, é o colágeno da For Life. Não tem outro igual. E isso eu garanto para vocês, viu, gente? Pode falar tranquilo. Não, você está falando... Você vai falar de que colágeno para mim? Colágeno Verisol? Não, o meu é muito melhor que Verisol, porque além dele ser um colágeno do tipo Verisol, posso até falar isso, ele tem um ativo que permite uma absorção infinitamente melhor do que qualquer outro colágeno que tem no mercado. Nossa, que legal! E se a gente começar a tomar esse colágeno, quanto tempo a gente consegue ter um resultado? Eu vou falar do meu resultado, tá, Yane? Eu sempre tive... eu tenho uma alimentação muito saudável, pratico atividade física, mas uma coisa que sempre me incomodou muito, eu gosto de pintar unha, tá, gente? Dificilmente vocês vão me ver sem as unhas pintadas. E isso deixava assim, quando eu tirava o esmalte, minha unha estava totalmente esbranquiçada, totalmente. Bem esbranquiçada, começava a esfarelar, né, desgastar. E eu comecei a tomar o colágeno da For Life, e assim, eu pinto a unha toda semana. Na semana seguinte que eu fui pintar a unha, até a minha manicure falou, nossa, o que aconteceu com a sua unha? Você não está com a unha esbranquiçada. É efeito do colágeno, eu não tenho dúvidas. Então, a partir de uma semana, a gente já vê o resultado do colágeno. Para mim, funcionou dessa forma, tá, gente? Mas lembrando, eu tenho uma alimentação saudável, eu tomo bastante água, eu pratico atividade física. Às vezes eu não tenho uma rotina de alimentação por causa do trabalho, assim, comer no horário certo, tudo, mas eu procuro não comer produto industrializado, não tomo refrigerante. Então, assim, em uma semana você já vê resultado,
tá? Você já tem, pode falar tranquilo. E esse exemplo da unha, principalmente se for para mulher, normalmente a mulherada tem esse problema da unha esbranquiçada, da unha que descasca, é assim, quase que inevitável se ela tem uma rotina de passar esmalte na unha. É verdade. Eu tive um bom resultado ali com o zinco. Não tomo colágeno ainda. Vou começar a tomar depois da aula de hoje. Mas imagina se eu já tive um bom resultado ali tomando zinco. Imagina se eu incluir o colágeno agora na minha rotina, né? O quão a minha unha vai crescer, o quão a minha unha vai ficar mais forte. Então, achei assim a aula de hoje fantástica. E acredito que todo Sim, mundo aqui conseguiu. Mas é aquilo que você falou, né, Sheila? Tem que ter um conjunto, né? Não é só um produto que vai dar o sim, resultado. tem que ter um conjunto, e assim, acho que é um papel que a gente tem de conscientizar, né? E tirar da pessoa, você quer ter um resultado realmente? Você quer ver a sua unha mais forte? Você quer ter uma diferença até na sua disposição, né? E o colágeno tem a ver também, gente, porque ele acaba tratando, e eu falo sempre assim, tratou, faz mal tomar colágeno e tal? Não, não faz. Tratou a pele já está ali suprida, né? Tem gente que fala que o corpo pega e joga fora o que está sobrando. Eu não acredito nisso, gente. Eu acredito que o colágeno tipo 1 tá suficiente na pele, ele vai para a articulação, ele vai para o músculo, ele vai para o osso, ele vai para a cicatrização, ele vai ser usado de alguma forma, porque o nosso organismo, ele é inteligente, né? Ele é sábio, então não vai ter desperdício. Além do que, assim, o colágeno não é a maior proteína do nosso organismo, é a mais abundante no nosso organismo, então a gente não vai, ele não vai, não preciso de colágeno, estou jogando colágeno fora, isso não existe, né? Se a gente for usar a razão, isso não existe, né? Então, pode tomar colágeno, a Yane já começa a tomar colágeno, né? O zinco é muito bom, é maravilhoso, mas são funções diferentes, né? Cada um tem aí o seu benefício, e aí a gente pode potencializar. Não deixa de tomar o zinco, mas toma o colágeno também. E eu tenho certeza que eu vou te dar depois um bom testemunho com ele. E quem está aqui também Vai mesmo. assistindo. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma dúvida. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida para Sheila, coloca aqui no chat. Mas se não, se surgir aí qualquer outra dúvida mais para frente, se você quiser mandar para a gente consegue responder, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sheila, Aqui alguém falou assim, se o colágeno é um alimento. Tudo que é suplementação, eu considero um alimento, tá, gente? Porque a gente está alimentando o nosso organismo com algo que é bom, que é positivo. Então, eu posso falar assim que ele é um alimento funcional, né? Ele vai fazer muito bem para o funcionamento do nosso organismo, então ele é um alimento, sim. excelente. Aí tem mais uma outra pergunta do Josué. Então, podemos dizer que usar colágeno evita dores e consequências se não tomarmos dores e consequências, não tomaremos anti-inflamatório? Com certeza. Com certeza, assim, olha, gente, eu vou falar para vocês que desde que eu conheço a For Life, eu nunca mais, faz um ano isso, foi em maio do ano passado que eu conheci a For Life, eu nunca mais tomei nenhum anti-inflamatório. E eu tinha, assim, muita indisposição na coluna, né? Porque, assim, depois dos 40, né, gente, a gente vai ficando um pouquinho mais, né? Depois dos 45, então, nem quero ver como vai ser daqui para frente, né? Então, assim, eu não tenho, gente. Se puser a Iane do meu lado e botar a gente para correr, pular, dançar, fazer o que for, eu só não vou deixar ela no chinelo porque ela já suplementa e eu sei que ela tem aí uma rotina saudável. Mas, assim, com certeza, você vai esquecer na sua vida o que é anti-inflamatório, o que é analgésico. E é engraçado que, assim,
às vezes, muito difícil, mas eu tinha uma pequena enxaqueca, assim, de ficar um dia assim. Nunca mais eu tive, não tive mais. Então, assim, você vai sim fazer uma substituição muito saudável. E aí que entra também o questionamento, assim, a pessoa fala assim, ah, mas é caro, né? É caro ter uma vida saudável. Caro é você precisar de médico, de remédio, de hospital, de, assim, para a vida, né? Você ter uma velhice cheia de defeitinhos aí, isso é muito caro, tá? Isso não tem, assim, não vai ter o que pague isso. Então, é um investimento? É um investimento, e quem dera o nosso país tivesse essa cultura. Eu sempre conto isso para quem me conhece. A minha tia, ela viajava muito, ela trazia muito suplemento dos Estados Unidos quando eu era pequena. Eu tinha, assim, 6, 7 anos. E daquela época, por causa dela, a minha família sempre teve uma cultura de suplementação. Então, a gente tem uma saúde diferenciada, né? E quem dera o nosso país, está na nossa mão, né? Colocar, enraizar essa cultura, e a gente tem uma grande oportunidade de negócio, de fazer a diferença, que se a pessoa consumir um suplemento de qualidade, já que os nossos alimentos não têm mais tanta qualidade, não tem, é muito diferente, gente. Então, assim, é, é, não é o analgésico, o anti-inflamatório, o antibiótico, eu falo que é o barato que sai caro, que sai muito caro, né? Porque cria dependência, não te traz benefício nenhum, não te traz resultado, você vai ficar com uma saúde deficiente que lá na frente você vai perceber a diferença. Então, às vezes eles são necessários? São necessários, mas muitas vezes a gente gosta do resultado rápido, né? Ai, tô com uma dorzinha aqui, vou lá e tomo uma dipirona, né? Ai, tô com uma dorzinha aqui, tomo um Dorflex, né? Então, assim, barato, mas isso não te traz um resultado efetivo. Então, vai esquecer que anti-inflamatório existe, com certeza. Olha, e depois da aula de hoje, acho que todo mundo aqui já mudou ali o conceito, né, do colágeno, e que vai aí começar a consumir. Sim. Eu quero fazer Então, uma pergunta. sim, deixa eu ver quem está aqui. Adriana Adriana, Gonçalves. Sim, por favor. é porque a Sheila falou do DEMAI para pessoas com autismo, né? E aí eu tenho pessoas com autismo na família, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, se possível, né? Onde encontrar, como que pode ajudar essas pessoas, porque como eu tenho casos na família, eu queria me informar um pouco mais. Então, Adriana, é assim, essa questão do DEMAI foi um tratamento utilizado há muitos anos atrás, tá? E aí se notou, hoje em dia, ele não é mais usado para tratamentos desse tipo, tá? Mas, assim, eu não tenho expertise para falar sobre isso, mas eu acredito que a nossa suplementação, ela possa trazer muitos benefícios para o autismo, tá? O autismo, não existe nada que determine assim, o autismo é isso, o autismo, né? A maioria é suposição. Conhecendo a For Life, eu vejo que a suplementação, isso é uma opinião minha, tá, Adriana? Não é assim, ela pode solucionar um problema, ela pode ajudar na questão de concentração, na questão de o autismo ele é sim uma deficiência do sistema imunológico, e isso, gente, é geral. Qualquer coisa que no nosso organismo não está adequado está relacionado com o nosso sistema imunológico, tá? Minha sugestão é que você procure um imunoterapeuta. Ele vai te ajudar com relação a isso bastante. Acho que o Jonathan até pode ajudar a gente nessa questão, né, Jonathan? Posso sim. Na verdade, eu não vou falar sobre estudos científicos, nada disso. Vou falar de experiência real, tá bom?
tivemos 2 casos muito legais, um deles foi na minha frente, né? Então, eu era diretor da For Life e eu estava na loja naquela hora quando chega uma mulher com um jovem, né? Um jovem de entre 11 e 12 anos. E ele estava ao lado dela, e conforme eu me cheguei a eles, aquele jovem se colocou a mãe dele entre eu e ele, né? Ele foi literalmente atrás dela. E aí ela falou para mim, só com os lábios, ele é autista, né? Para eu entender. Eu fiz assim com a mão, eu cumprimentei, eu estendi a mão para ela, ele olhou para mim assim, meio por trás dela, eu só fiz assim para ele, e conversei com ela. E aí ela me contou que todos os meses ela ia na loja, comprava o Plus para dar para ele, o Plus, ok? Porque quando ele tomava, ele ficava melhor. Ela falou, mas é que esse último mês eu não consegui, então ele não está tão bem. Foi isso que ela me disse. Passados, acho que algumas semanas, eu estou lá e ela desce de novo, ela entra de novo, com ele e mais uma outra menina um pouco mais velha, né? Eles entraram na loja. Este menino veio na minha direção com a mão já estendida e deu a mão para mim. Aí eu né, cumprimentei. Quando eu cumprimentei a mãe, ele falou, notou a diferença? Essa era a diferença, ele ficava mais sociável. E nós temos um amigo, ele trabalhou também na For Life, na área de tecnologia, o Cláudio. O filho dele é autista, o filho dele tinha muita dificuldade na escola, ele estava numa escola especializada para autistas. Então, a escola dele era de autistas, ponto. Só que ele basicamente não interagia com ninguém. Ele tinha um nível severo. E ele começou a dar para o filho dele o Trifactor 5. Ele começou a dar para o filho. Algumas semanas depois, umas 2 ou 3 semanas depois, ele foi buscar o filho na escola quando a diretora chamou o Cláudio para uma conversa e disse, o que está acontecendo com o seu filho? Ele meio preocupado, falou, por quê? Né? Ele falou, ele está diferente, ele está mais calmo, ele está interagindo com os amiguinhos e com a professora dele. Aí ele falou, ele está tomando fatores de transferência, não é? Olha que bacana. Então, 2 experiências ali que eu vi. O Cláudio é meu amigo pessoal, né? Eu conheço eu vejo a família dele todas as semanas. E olha que bacana isso, né? Então, nós estamos falando... Eu não estou preocupado se tem ou não tem estudo científico, eu não quero nem saber qual é a causa. Sim. Não sei nem como que funciona, eu sei o seguinte, funciona. É isso aí. Isso aí. Então, Obrigado. ela já consome os fatores de transferência. Inclusive, eu quero até perguntar se o melhor seria o zinco ou o plus, né? Porque ela já consome. Só que eu perguntei do DEMAI porque, justamente, como ela consome, ela se sente muito bem. Mas, assim, se tivesse outra coisa que já pudesse agregar e ajudar mais ainda, né? Aí era esse também que eu estava pela curiosidade do DEMAI, como você falou. Mas ela já... Adriana, assim, se você, como ela já consome o Plus, uma boa opção seria suplementar com colágeno, que vai auxiliar, sim, vai potencializar resultado, tá? O DEMAI, hoje em dia, eles usam mais para tratamento cosmético, mas também surgiram coisas mais novas, mais recentes, como o próprio colágeno, né? O colágeno de peptídeo bioativo. Então, o DEMAI está sendo deixado um pouquinho de lado. Então, assim, uma sugestão é suplementar com o colágeno. Experimenta suplementar com o colágeno. Tá bem. Obrigada. Imagina. Bom, Sheila, eu acho que a gente conseguiu aí sanar todas as nossas dúvidas de hoje, né? O pessoal também interagiu aqui bastante no chat, dando ali as sugestões. A Adriana, se conseguir dar uma olhadinha também no chat, eu acredito que vai te ajudar aí bastante, tá bom? Com relação a essas suas dúvidas. Mas é muito relativo organismo para organismo também, né? Pode ser que aí o organismo se adapte melhor com o Plus, outro se adapte melhor ali com o zinco, né? Mas o colágeno, de fato, ele pode aí auxiliar.
E seria interessante também, né, como uma sugestão para a gente trazer aí o que a Elizabeth falou sobre essa questão de autismo, né? A gente pode, sim, ver aí para um próximo momento, tá? Sheila, não sei se você quer compartilhar mais alguma coisa. Não, é assim, só uma sugestão aí para a venda, né, Ayane, que a gente, uma forma de a gente vender mais colágeno é a gente entender o que a pessoa necessita, e eu gosto de fazer um questionário, né, que depois a gente até pode compartilhar, e ela me conta, né, quais são as deficiências dela. E aí ela começa a suplementar, e a gente tem um argumento de ou o resultado ou o seu dinheiro de volta, né? Então ela começa a suplementar e é assim muito fácil porque colágeno todo mundo precisa. Ninguém pode ficar sem colágeno. É a proteína mais importante e mais abundante no nosso organismo. E eu quero agradecer de estar com vocês de novo. É sempre bom, é sempre gostoso e estou à disposição aí para o que precisar.